6 dicas super importantes para você verificar na sua moto antes de iniciar o rolê para que tudo ocorra da melhor maneira possível. A primeira coisa que eu julgo mais importante é a corrente de transmissão. Ela deve estar lubrificada e deve estar apertada. No caso dessa moto aqui, eles falam que a folga deve ser de no máximo 25 mm. No caso, a segunda coisa que eu julgo mais importante são os pneus da moto, devem estar o mais novos possível. Olha só, essa linha aqui deve estar intacta ou o menos gasta possível. Quanto maior a diferença entre a parte de baixo do pneu e esse friso aqui, melhor, mais novo o pneu estaria. Essa regra vale para o pneu traseiro e também para o pneu dianteiro. Como você pode ver, o da frente está um pouquinho gasto, mas mesmo assim a gente tem essa diferença no friso aqui, ó. Essa parte mais baixa aqui significa que o pneu também está bom. A linha está intacta. Olha que legal. Essa, no caso, é a segunda coisa mais importante que eu julgo de você verificar na moto antes de iniciar o rolê. A terceira coisa mais importante, alguém adivinha? Bem, a terceira coisa que eu julgo mais importante são os freios. Você deve verificar o disco, testar os freios tudo certinho, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Pode ser até quando você estiver iniciando o rolê nos primeiros metros, você pode fazer um teste, você pode olhar a pastilha tudo certinho antes. Depois disso, o próximo item que eu julgo muito importante é o óleo do motor. Você deve verificar o nível do óleo para ver se está com bastante óleo, se precisa completar. Existem diversas dicas ou técnicas para você verificar o óleo. No caso da Honda, eles têm uma dica que você deve ligar a moto por alguns minutos, depois você desliga, aguarde um tempo e verifique o nível do óleo. Eu deixei ela ligada um tempinho, eles falaram, desliguei. Agora eu vou aguardar o tempo que eles falaram. Bem, o tempo venceu. Aqui está no manual, como vocês podem ver na parte de cima. E vamos lá para a gente fazer a verificação do óleo da moto. No mesmo manual tem as indicações de óleo. Vamos verificar o nível. Como você pode ver, só acho que eu verifiquei, está praticamente seco o motor. E olha que eu andei menos de 300 km com esse novo óleo. Bem, o óleo que eu utilizei nessa moto foi este óleo aqui. Eu coloquei 1,5 litro. Andei menos de 300 km e como vocês podem ver, não deu mais nível. Esse óleo aqui foi recomendado pela oficina. Inclusive era o mais caro que tinha na oficina. E o fato mais curioso foi que eu coloquei todo o óleo no motor. No caso, contando quando troquei e o restante que eu completei aqui 2 litros. E ainda assim, deu muito pouco nível de óleo aqui, como vocês podem ver. Olha só. E olhem que eu tinha andado menos de 300 km com a moto. Bem, depois eu volto a falar do óleo. Vamos continuar. A outra coisa que você deve verificar na moto são as luzes. Muito importante. A primeira luz que você deve verificar, a luz de freio, ou se está funcionando direitinho, se não está queimada. A lanterna, ver se está funcionando certinho. Você vai pisar, vai dar uma olhadinha. Essa alteração de intensidade é benéfica, significa que não tem nada queimado. Depois você vai verificar a luz indicador de direção, a famosa seta. Você vai verificar de um lado, na parte de trás da moto, na parte da frente, tudo certinho. Depois você vai verificar do outro lado, para que você não ganhe multas por aí. Olha só, na parte da frente está funcionando. Você vai olhar na parte de trás. Bem, quanto às luzes, está aparentemente tudo ok. Tudo funcionando direitinho. Ah, não podemos esquecer dos faróis. Olha só, o farol também. Você já consegue visualizar na parede a diferença. Mas para se ter certeza, você pode olhar aqui e mexer lá na alavanca do farol. Olha só. No caso, com as luzes está tudo ok. Depois você deve testar a buzina também. Aqui está funcionando. Eu cortei o som para não te perturbar. Bem, para concluir a questão do óleo,
aquele óleo que eu mostrei para vocês, é a primeira vez que eu utilizo dele na moto. Eu andei menos de 206 km com ele e praticamente secou o motor. Eu realmente, para essa moto, eu não recomendo aquele óleo. O outro óleo que eu utilizava, que eu não achei na oficina, e eles me recomendaram esse, dizendo que era um dos melhores, inclusive foi o mais caro que eu paguei. Esse daqui, ó, eu coloquei 1,5 litro na hora e andei essa quilometragem, resolvi olhar o nível por acaso e o motor estava praticamente seco. Eu coloquei o restante do óleo, mesmo assim quase não deu nível ainda. E como eu tenho um outro passeio que eu vou fazer amanhã de quase 1.000 km, eu decidi retirar esse óleo do motor e colocar o outro que eu tenho costume, que geralmente eu rodo 3.000 km sem problema, sempre foi assim. Bem, para corrente eu utilizo esse óleo, esse aqui até que é bom. E é isso. Para poder concluir, ainda tem mais 2 dicas para vocês. O retrovisor da moto também deve estar íntegro, para que seu rolê ocorra tranquilamente, sem multas, bem ajustado. Essa antena corta-pipa você também deve ter, para evitar problemas sérios. Por fim, a documentação da moto em dia. Bem, se você gosta de moto e se você tomar esses cuidados, não tem como seu rolê não ser um sucesso.